Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Deltan Dallagnol, já deixando os créditos ao canal do Deltan Dallagnol na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo. Bolsonaro acorda todo dia com a sensação de ter a Polícia Federal ali na sua porta. Você já imaginou isso? Acordar todo dia com a sensação de que algo ruim está acontecendo? Com uma expectativa ruim? Mas então, quanto que é provável isso hoje? Que efetivamente aconteça hoje? Eu vou responder aqui para você. Olha aqui, ó. Bolsonaro diz que acorda todos os dias com a sensação de ter a polícia na porta. Mas por que, Deltan, que ele acorda com essa sensação? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Indiciado em 3 inquéritos, Bolsonaro relatou hoje, numa entrevista hoje, receio de se tornar alvo de um mandado de prisão. Eu acordo todo dia com a sensação da Polícia Federal na porta. Qual a acusação? Não se interessa, disse o Bolsonaro em entrevista ao canal Auriverde Brasil. Gente, o que o Bolsonaro quis dizer aqui com esse não interessa? Ele quer dizer que para um STF que persegue ele e abusa contra ele, tanto faz. Os inquéritos são só pretextos. Mas fazem sentido então esses receios do Bolsonaro? O quanto é provável aí que a Polícia Federal apareça lá para prender ele hoje? O texto aqui, gente, explica um pouco do receio que eu vou analisar em seguida com vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal nas apurações da trama do golpe, também por uma suposta fraude no cartão de vacinação para viajar aos Estados Unidos e pelas joias da Arábia Saudita. Aí, ó, 3 indiciamentos. A mais recente aconteceu em novembro do ano passado, quando a Polícia Federal indiciou ele por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. No escopo desse inquérito, o seu candidato a vice em 2022, o Braga Neto, foi preso em dezembro. O argumento para a preventiva se deu por uma tentativa de obstrução das investigações. Teria tentado acesso à delação premiada do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Eu já mostrei aqui no canal que essa prisão do Braga Neto aí é absurda, porque perguntar sobre a delação sem interferir nos depoimentos não tem absolutamente nada de errado, nem a razão para a prisão de alguém. Então o receio do Bolsonaro é que vem aí agora mais uma medida esdrúxula como essa, só que agora contra ele, a partir do Alexandre de Moraes. Certo, Deltan, mas o quanto que isso aí é provável que ele seja preso agora? Eu vou te explicar isso em 2 partes. A técnica, que infelizmente pouco importa hoje no Brasil, e em seguida eu vou para a política, que dá as cartas do judiciário do Brasil de hoje. Primeira parte, então, vamos lá. E vai curtindo aqui o vídeo, gente, para mais gente entender os absurdos que estão acontecendo no Brasil e para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Vamos lá. Tecnicamente, o STF já decidiu se caberia ou não prisão preventiva de Bolsonaro e entendeu que não cabia numa decisão de 26 de janeiro de 2024, quando determinou a deflagração daquela operação de fevereiro, de 8 de fevereiro, a Tempus Veritatis. Naquela decisão, o Moraes determinou a prisão de pessoas como Felipe Martins, Marcelo Câmara, mas não a de Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, olha aqui a decisão aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó. Em relação ao Bolsonaro, o Alexandre de Moraes determinou apenas a proibição de manter contato com outros investigados e determinou ainda a proibição dele se ausentar do país. Foram essas as proibições, essas foram as medidas cautelares. Então, tecnicamente, só se justificaria uma prisão se surgissem fatos novos, até então desconhecidos, que justificassem a prisão e que sejam recentes, o que é uma exigência também da lei hoje. Então, gente, hoje não existe nada, não tem fato novo, não tem fato recente que justifique, hoje não existe nada que ampare a prisão do Bolsonaro. E vamos lembrar aqui de uma coisa importante. O Bolsonaro não é nem acusado criminalmente. Às vezes as pessoas... Parece que isso não importa, mas isso é essencial, ele não é acusado criminalmente. Para que ele possa ser preso, tem que ter prova da existência do crime e indício de que ele é autor, o que é base suficiente para uma acusação criminal, e não tem acusação criminal contra ele. Se não tem acusação criminal contra ele não pode ser preso. E como eu já mostrei em vídeos aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, aparentemente não são viáveis as acusações contra Bolsonaro. No caso das joias, é a mesma situação do Lula anos atrás, quando a Lava Jato arquivou o caso.
Se não tinha razão para acusar o Lula, para prender o Lula, para condenar o Lula, não tem razão para o Bolsonaro, igualmente. Existia uma dúvida ali da legislação sobre o que podia e o que não podia, basicamente. E mais, a orientação para o Bolsonaro veio de servidores concursados lá da presidência. Esse é o caso aí, então, das joias. No caso da trama golpista, não existem atos de execução. Se você aplicar o direito penal à risca, não tem atos de execução. E no caso das fraudes da vacina, até agora existiria apenas a palavra do delator Mauro Cid, e isso não é suficiente pela lei para uma acusação criminal. Então hoje não existiria essa base também para uma prisão. Se não tem base suficiente para acusação, não tem base suficiente para prisão. Contudo, como nós sabemos, hoje o direito pouco importa. Basta ver que o Braga Neto foi preso. Então a gente tem que fazer uma análise política, que é a segunda parte da minha explicação para vocês. E essa aqui é a parte essencial, porque há uma perseguição política contra a direita, e eu vou mostrar essa perseguição em todos os detalhes numa aula online gratuita aqui no canal, no dia 4 de fevereiro, às 20 horas. Você pode se inscrever no link que eu vou deixar para você na descrição. E qual que é a base para a minha análise política que eu vou fazer aqui e vou dar a resposta para vocês? Olha, como os ministros do STF dão entrevistas dia sim, dia também, sobre os casos em julgamento, ainda que eles não possam dar essas entrevistas, e como eles abusam também, adiantando as suas decisões, o que eles também não podiam fazer, também é ilegal, mas como eles fazem, a gente consegue saber a resposta. Dá uma olhadinha aí, ó. A gente hoje consegue saber a resposta. Então eu não preciso especular, ou não preciso ler cenário, a gente tem a própria visão dos ministros sendo difundida. Segundo notícias da imprensa, como essa aí que você vê na tela, os próprios ministros do STF dizem que querem sim prender Bolsonaro, mas só depois dos seus processos se encerrarem com o esgotamento dos recursos. Ou seja, não querem fazer uma prisão preventiva, só depois da condenação e depois de todos os recursos julgados contra a condenação. Declaração dessas. Isso é pré-julgamento, isso quebra a imparcialidade. Mas, nesse caso, então, a partir dessa declaração que eles deram, quando viria uma prisão? Olha, os processos do STF, eles demoram. Os processos contra os corruptos são engavetados, vão a ritmo de tartaruga, de lesma, demoram até prescrever, até acarretar impunidade. Essa é a regra. Mas, veja bem, não no caso da direita, né? Aí o julgamento corre em tempo recorde, como a gente viu nos casos do Daniel Silveira, como a gente viu no caso do 8 de janeiro. E como eles falam tudo para a imprensa, e eles já têm todo um mapa na sua cabeça, mais uma vez, dá uma olhadinha aqui, ó, gente. Eles já têm tudo na cabeça, ó, todo o mapa aí. Dá uma olhadinha aí, ó. PGR deve denunciar Bolsonaro no início de 2025 e a STF pode julgar a ação do golpe no primeiro semestre do ano que vem. Como já tem tudo na cabeça, eles falam para a imprensa, a gente não precisa adivinhar. A denúncia contra o Bolsonaro vai sair a qualquer momento. E essa mesma matéria aqui fala que a condenação pode vir ainda em 2025. Tá aí, ó. Condenação pode vir ainda em 2025. Ainda haveria recursos, mas no ritmo do STF acelerado, turbinado, poderiam ser julgados em 2026. Agora, como tudo é político, empurrar para frente o julgamento é importantíssimo, porque agora, com a posse do Trump, com as eleições de 2026 que virão, com a pressão que o Trump pode fazer sobre o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com tudo esse cenário aí, gente, tudo pode mudar. Bom, gente, essa análise que eu fiz é a análise que eu fiz com base no que a gente tem hoje, de informação disponível. Mas, no Brasil, como já disse Pedro Malan, até o passado é incerto. Surgindo qualquer fato novo, eu trago para vocês aqui. Mas hoje a perspectiva é, pode ser logo, 2025, 2026, importante empurrar para frente, porque conforme os ventos da política mudem, como o julgamento no STF é político, pode acabar mudando o julgamento. Esse é o resumo da ópera. E diante dessa incerteza toda, gente, de que tudo pode mudar, de que no Brasil até o passado incerto, que vem uma coisa nova e já muda tudo, eu entendo o receio do Bolsonaro. Agora, a gente curte o vídeo aqui para que mais gente entenda os absurdos que estão acontecendo e me conta aí o que você acha. O Bolsonaro vai ser preso preventivamente a qualquer momento? Conta aí para mim nos comentários e assiste aos vídeos. 26. E agora eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo.
A verdade é que o cerco está se fechando em cima do PT. Lula tinha a intenção de colocar o Haddad como seu sucessor aqui no Brasil, mas depois desse escândalo do Pix, basicamente o Haddad não tem chance nem mesmo de ser candidato a senador ou deputado, muito menos deputado federal. Nós estamos falando de uma pessoa que encerrou sua vida política quando tomou a decisão de querer taxar justamente as pessoas mais pobres em um partido que levanta a bandeira de ajudar os mais pobres. Boulos levou uma surra em São Paulo, não tem a menor condição de ser levado a sério em lugar nenhum do Brasil. E o Lula está percebendo que a sua aprovação não para de cair. Por isso, mudou o secretário da comunicação e agora vai usar a estrutura do Estado como um palanque eleitoral. E ele fala isso abertamente. Mas mesmo assim, Lula percebe que não tem mais as mesmas condições e que talvez ser candidato em 2026 será passar muita vergonha. E aqui eu vou te explicar o porquê que eu estou te dizendo isso. São várias pesquisas que saem todas as semanas mostrando uma rejeição crescente do Lula e, obviamente, uma aprovação em declínio absoluto. Então, olha aqui. Olha essa pesquisa. Ela não é diretamente uma pesquisa de aprovação ou rejeição do Lula, mas ela mostra a percepção do povo brasileiro em relação a esse governo. Percentual de brasileiros que veem o país na direção errada avança em 2024 e fecha o ano em 60%. Preste atenção nisso. Tem a porcentagem que acha que tudo ficou igual, mas que acha que está errado é 60%. Levantamento do Instituto Ipsos mostra que piorou a percepção da população em relação à economia do país, com preocupação crescente na inflação. Vamos para a principal parte da matéria. A pesquisa traz indícios de que o descontentamento está diretamente ligado à insatisfação das pessoas com a situação econômica do país. 2/3 da população, 65%, avaliam que a economia está mal, enquanto 35% veem um cenário positivo. Presta atenção. 2/3, 65% da economia está mal, mas nós temos o IBGE soltando relatórios todos os dias dizendo que a economia está bem. O IBGE do Postman, que os diretores acabaram de pedir demissão e o sindicato fez uma carta contra ele por estar manipulando dados. Inclusive, nós vamos tentar abrir agora uma CPI para investigar o IBGE. Em dezembro de 2023, esse percentual era 61 em 39. Olha, só aumentando. Agora vamos lá. Segundo parágrafo, o último ano foi marcado por quedas na avaliação do governo, pela demora do governo federal na elaboração do pacote fiscal, do corte de gastos, por baixos índices de aprovação tanto do governo federal quanto da gestão do ministro da Economia e por diversos crimes policiais ocorridos em vários estados, como flagrante de um policial militar arremessando. Olha o que eles colocaram. O que tem a ver a aprovação do... Tá vendo que até aqui tem doutrinação, né? O que tem a ver aquele caso do policial militar com a insatisfação do governo Lula? Zero, tá? Vamos lá. Como é que fica o Brasil diante do resto do mundo? Olha aí, dona, isso aqui é vermelho, é rejeição ao governo, é insatisfação, ou percepção do caminho errado, e verde é que acha que está indo no caminho certo. Olha só, Singapura, Índia, Malásia, olha a Argentina. 63% da população na Argentina acha que eles estão indo no caminho certo. Tailândia, México, Austrália e olha o Brasil. O Brasil está entre os últimos países nessa lista. Um dos últimos países. Por quê? Por causa de coisas como essa aqui, ó. 25% de aumento. 25% de aumento na população de rua. Sabe o que é isso? São pessoas que perderam tudo. Tudo. Cesta básica, mais cara, em todas as cidades do Brasil, né? O que é isso aqui? Dá uma olhada. Lula corta 325 mil pessoas do Bolsa Família em um mês para economizar um dinheiro porque ele quebrou o Brasil. São essas as pessoas que votaram no Lula. Que fique bem claro, quem votou no Lula foram justamente essas pessoas. E o salário mínimo no Brasil, como é que tá? Na América Latina, está em último lugar. Olha isso aqui, o salário mínimo do Brasil na América Latina está 211 dólares. Desculpa, está 248 dólares. Não, o último lugar está Nicarágua, que está cortando aqui. O Brasil só ganha da Nicarágua. Esse é o salário mínimo. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Esquerdistas resgatam posts antigos de Nicolás Ferreiras e o chamam de e outros termos pejorativos. Enquanto setores do espectro político de esquerda denunciam a existência de uma sociedade marcada por perseguição de gênero e exclusão social,
Dados apontado aumento de assassinatos da população LGBTQIA+, no Brasil sob o governo Lula geram um paradoxo. Se os números são reais, a contradição é evidente. Simpatizantes da esquerda ignoram os próprios discursos ou se perdem em narrativas criadas para justificar suas bandeiras. Nesta quarta-feira, o deputado federal Nicolás Ferreira voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais. O nome do parlamentar, frequentemente rotulado de forma pejorativa como chupetinha por simpatizantes de extrema esquerda, tem sido alvo de novos episódios de intolerância. No X, antigo Twitter, opositores resgataram publicações antigas do deputado, escritas ainda na adolescência, e associaram o estilo juvenil e expressões do comunista como LGBTQIA+. Desde então, o parlamentar passou a ser chamado de bicha e chaveirinho por diversos usuários, levando o assunto ao topo dos temas mais comentados nas redes sociais. Do lado oposto da polarização, alguns internautas questionaram se tais alegações não configuram crime de ódio e homofobia, enquadramentos que costumam ser usados por alas de esquerda contra grupos de direita. Alguns chegaram a cobrar posicionamento do Ministério Público e de órgãos do governo federal para investigar as declarações feitas contra o deputado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!